Imagens revelam como Adélio Bispo de Oliveira se preparou para o ataque. Ele já foi indiciado pela Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional. E será transferido para o Presídio Federal de Campo Grande. O segundo suspeito de participação no atentado é liberado pela polícia, mas continua na condição de investigado. O candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, que foi transferido hoje cedo para São Paulo, está em boas condições clínicas, segundo o último boletim médico. O repórter César Menezes está no hospital e tem as informações. Boa noite, César. Boa noite, Ana. Boa noite, Rodrigo. Jair Bolsonaro está desde hoje cedo na UTI, no 5º andar aqui do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está consciente. Os médicos disseram que as primeiras 48 horas são fundamentais para a recuperação de ferimentos como o que ele sofreu. Disseram também que Jair Bolsonaro está em jejum desde o momento do ataque em Juiz de Fora. Ele está sendo alimentado com soro e nutrientes que são injetados diretamente na veia. Esse é um procedimento normal depois de uma cirurgia como a que ele foi submetido. Daqui a alguns dias, quando o intestino estiver recuperando, pronto para retomar as suas atividades, aí sim a alimentação normal vai ser reintroduzida. O quadro ainda é considerado grave, mas a recuperação de Bolsonaro tem sido muito boa. Tanto hoje, ao longo do dia, aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, quanto ontem, depois da cirurgia e ao longo da madrugada, na Santa Casa de Juiz de Fora. Em um jato UTI, Bolsonaro viajou de Juiz de Fora, Minas Gerais, para São Paulo. O voo até Congonhas durou perto de 50 minutos. O avião pousou às 9h44 da manhã. Durante o voo, Jair Bolsonaro foi acompanhado pela equipe médica da empresa aérea. Estavam com ele também o médico da Santa Casa de Juiz de Fora e o cirurgião Antônio Luiz Macedo, do Hospital Albert Einstein, que vai ser o responsável pelo tratamento do candidato aqui em São Paulo. O doutor Macedo disse que a viagem correu bem, que Bolsonaro tranquilo e chegou até a brincar com a equipe médica. O deputado já estava acordando, já estava bem consciente e hoje, apresentando melhora, nós optamos, juntamente com a equipe do Juiz de Fora, trazê-lo para cá. A transferência do aeroporto de Congonhas para o Hospital Albert Einstein foi feita em etapas. Primeiro, Bolsonaro seguiu num helicóptero da Polícia Militar para a sede do governo paulista, que fica a menos de 1 quilômetro do hospital. Durante todo o trajeto, o candidato ficou coberto por uma manta térmica para não perder temperatura corporal. Depois, foi colocado numa ambulância e transferido para o centro médico. Às 10h43, a ambulância entrou no Hospital Albert Einstein. Assim que chegou, foi avaliado por uma equipe multidisciplinar. O boletim médico divulgado em seguida informou que Jair Bolsonaro encontra-se consciente e em boas condições clínicas, que ele está internado na UTI, onde realizou exames e que o tratamento iniciado em Juiz de Fora vai continuar. Pela rede social, o candidato à presidência do PSL disse: "Estou bem e me recuperando". Ele também agradeceu a Deus, à família e aos médicos que foram essenciais. Bolsonaro não tem previsão de alta. No meio de uma multidão de repórteres, o filho dele fez um agradecimento. Eu quero aproveitar só para agradecer as milhares de ligações, de mensagens de apoio, de orações. Graças a Deus o pior parece que já passou. Estou vindo aqui agora e é para continuar acompanhando ele de perto. A equipe do Jornal Nacional entrou no hospital em Juiz de Fora, onde Jair Bolsonaro foi operado. E mostra como a rapidez no atendimento foi essencial para salvar a vida do candidato. Cerca de 10 minutos após o atentado, o candidato Jair Bolsonaro deu entrada aqui no serviço de urgência da Santa Casa. A doutora Eunice acompanhou todos os procedimentos e conta pra gente como é que ele chegou aqui. Ele chegou num estado de pré-choque com risco para a vida e foi imediatamente levado para uma sala vermelha de estabilização de pacientes graves. Então a gente agora vai conhecer o hospital e ver como é que o candidato foi atendido. Foi colocado na maca. Nesse leito aqui, foi colocado na maca e aí iniciaram os procedimentos para estabilização. Monitorizar o paciente, 2 vias de acesso para poder entrar com soro rápido e aumentar essa pressão dele. Quanto tempo ele ficou aqui?
Nem 10 minutos. Depois de estabilizado, Jair Bolsonaro veio aqui para essa sala onde fez exames de imagem. Primeiro uma ultrassonografia do abdômen e depois uma tomografia. É isso? Isso. E depois daqui, esses exames... O que esses exames mostraram? Que tinha um sangramento importante no abdômen, né? E isso indicava que tinha que ir para a cirurgia imediato. Porque de elevador a gente vai agora para o centro cirúrgico. Aqui no 14º andar, o centro cirúrgico, foi uma corrida contra o tempo. Jair Bolsonaro foi levado diretamente para a sala de cirurgia. É claro que quando o candidato deu entrada aqui, o cenário era muito diferente. Tinha muitos medicamentos, instrumentos cirúrgicos e os equipamentos estavam ligados. A primeira iniciativa dos médicos, quando colocaram Jair Bolsonaro sobre a mesa de cirurgia, foi fazer anestesia geral. Os médicos tiveram que usar drogas para aumentar a pressão que estava muito baixa. Eles fizeram um corte longitudinal no abdômen até o púbis. Bolsonaro recebeu quase 2 litros de sangue devido a uma intensa hemorragia interna. Os médicos identificaram e costuraram 3 perfurações no intestino delgado. Também encontraram uma lesão grave do intestino grosso, na região do cólon transverso. A faca atravessou essa parte do intestino de lado a lado. Isso provocou uma contaminação do abdômen pelas fezes que vazaram. Os médicos fizeram então um procedimento chamado ressecção. Eles cortaram um pedaço de cerca de 10 centímetros do intestino grosso, a parte atingida. E realizaram uma colostomia. Ligaram uma parte do intestino à parede do abdômen para criar um novo trajeto para as fezes e gases, que ficam armazenados numa bolsa externa. Eram 3h40 da tarde quando Jair Bolsonaro levou a facada. Ele estava na região central de Juiz de Fora. O candidato foi levado por seguranças para uma padaria, onde colocou um pedaço de pano em cima do ferimento. E depois seguiu às pressas num carro particular para a Santa Casa de Misericórdia. A distância entre os 2 pontos é de pouco mais de 1 quilômetro. Do lugar do atentado até o hospital, não se passaram mais de 10 minutos. A extração dele, com a rapidez que foi essencial para ele ter sobrevivido. 5 minutos mais ele teria morrido. O candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro também falou sobre o atentado. Vamos deixar que a polícia investigue o caso. O elemento que realizou o atentado ele está preso, teria que ser submetido ao devido processo legal e condenado ou não à pena que tenha que cumprir. Eu acho que dessa forma é que a gente preserva o nosso bem maior, que é a estabilidade do país e principalmente o sistema democrático que nós tanto prezamos. Jair Bolsonaro passou a noite aqui na unidade de terapia intensiva, ao lado da mulher Michele, dos filhos e amigos. Apesar da ordem de repouso, o candidato do PSL chegou a gravar um vídeo comentando o atentado. Durante a madrugada foi avaliado por equipes médicas de hospitais paulistas. Numa reunião pouco antes das 8 da manhã, decidiram que ele seria transferido para São Paulo. Meia hora depois, deixou o Juiz de Fora. Num vídeo gravado pelo senador Magno Malta, do PR, ontem às 11h30 da noite, ainda na UTI, rodeado pelos filhos e amigos, Jair Bolsonaro descreveu o momento do ataque e fez agradecimentos. Agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que uma hora acontecer. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos, enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado as pessoas certas nesse dia, a véspera do nosso 7 de setembro. Bolsonaro disse também que se preparava para a possibilidade de um ataque, mas duvidava que ele pudesse acontecer. Adianta a todos que eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos
Mas de vez em quando a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. Ao final, Bolsonaro agradeceu o apoio da família e a solidariedade dos brasileiros. O autor do atentado contou para a polícia que planejou acompanhar o candidato pelo centro de Juiz de Fora à espera de um momento para atacar. Jair Bolsonaro foi atingido a apenas 1 quilômetro de onde o autor do ataque estava morando. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Adélio Bispo de Oliveira informou que saiu aqui da pensão com uma faca para acompanhar a comitiva e que no momento oportuno atacaria o candidato. Adélio foi a pé até o local onde Jair Bolsonaro começou a caminhada, um percurso de aproximadamente 9 minutos. A caminhada começou aqui em frente à Câmara dos Vereadores, em direção ao calçadão da Rua Alfield. A ideia do candidato era chegar até a Praça da Estação, onde ele faria um comício. O candidato já chegou ao calçadão carregado por um apoiador. As fotos da caminhada mostram Adélio acompanhando Bolsonaro. Ele olha para o candidato. Bem perto há um policial federal que fazia segurança. Em outra foto, o agressor está sorrindo, enquanto observa Bolsonaro de costas. Depois de 300 metros de caminhada, às 3h40 da tarde, Adélio se aproxima de Bolsonaro com certa facilidade e atinge o abdômen do candidato com a faca. Bolsonaro se contorce e grita de dor. Depois cai sobre as pessoas e é levado para o hospital. O agressor foi contido pelas pessoas que acompanhavam a passeata e preso em flagrante. Adélio Bispo de Oliveira era um homem solitário e há bastante tempo estava afastado da família.